Jornal Centro-Sul, pela TV Centro-Sul, recebendo o cientista político, filósofo político e professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Átila Amaral. Doutor Átila Amaral, vários parlamentares e analistas políticos, jornalistas que têm uma posição mais independente, afirmam que o Brasil está caminhando para uma situação de autoritarismo cada vez maior. Quais os fatores, doutor Átila, que estariam concorrendo para o avanço do autoritarismo no Brasil? Eu sou daqueles que acreditam que, de fato, que nós estamos numa escalada autoritária, que não tem a visibilidade, em grande parte, em função dos meios de comunicação. A mídia não dá uma cobertura adequada aos fatos, né? Nós estamos naquela fase, vamos dizer assim, de consolidação de uma certa configuração de poder que aposta pouco na liberdade. Na verdade, essa ação persecutória do governo tem como alvo principal aqueles políticos que podem, de alguma maneira, colocar algum questionamento para o status quo, mas, por outro lado, há um avanço desse processo autoritário também nos órgãos governamentais. Na verdade, esse exercício de colocar de um lado a BIM, do outro a Polícia Federal, é uma forma de testar as fidelidades e é uma forma de saber quem é quem para posteriores ações. Não é posteriores ações, mas não é que não estejam sendo desenvolvidas ações agora, elas estão. Mas à medida que as coisas vão se desdobrando, se vai tendo uma noção mais clara de quem é quem, entendeu? Então, esses órgãos já estão num certo confronto entre si. Ou estão sendo colocados nessa posição para que essa coalizão, entre aspas, que está no poder, ela tenha a capacidade de discernir, de separar o trigo do joio, né, dentro da perspectiva dela, identificar os elementos com os quais ela verdadeiramente pode contar. E, ao mesmo tempo, desenvolver um empenho neutralizador de forças políticas que possam representar algum tipo de questionamento relevante. E aí as ações têm que ser calibradas, né? Tem que ser uma ação que cria inibições, que cria dificuldade, mas ao mesmo tempo não pode ser muito violenta, porque chamaria mais atenção, entendeu? Isso aí é um algoritmo. Existe até um ponto, até onde essa ação vai no momento, né? Claro que a situação, à medida que o controle for aumentando, as ações podem ser mais abruptas até, né? Então, no fundo, se sabe que se dependesse das forças do status quo, o ex-presidente Bolsonaro já estaria preso. Então, estão sendo feitas também essas ações, como que testando como é que a população eventualmente reagiria e, ao mesmo tempo, acostumando para a eventual possibilidade do aprisionamento do ex-presidente Bolsonaro, que é, do ponto de vista político, a principal força que tem capacidade de reunir gente para derrotar os que se assenhorearam da máquina do Estado. Existe um direcionamento nesse avanço autoritário, porque foi preso e cassado o ex-deputado Francisquini, depois foi preso o deputado Daniel Silveira, depois foi cassado o deputado Deltan Dallagnol, mais bem votado, lá do Paraná, na eleição de 2022. Foi preso também o deputado Roberto Jefferson, que era o presidente do PTB. Agora, as buscas aconteceram em endereços do deputado delegado Ramagem, também do filho do presidente Bolsonaro, que o senhor citou aí, Carlos Bolsonaro, também do deputado Jordi. Esse direcionamento seria tentar aniquilar a oposição. Existe democracia sem oposição, doutor Átila Amaral? A democracia, ela supõe alternância de poder, supõe pluralismo, mas acontece que em tempos em que há um acirramento político muito grande, as forças políticas, para se afirmarem, elas tendem a neutralizar as outras, porque a ordem liberal era uma ordem muito interessante, mas quando há um certo equilíbrio de poder, né? Quando há esse equilíbrio de poder e quando o nível do contencioso não é tão acentuado. Há toda uma dinâmica mundial que aponta para uma tendência mais autoritária. E as forças que, no caso aqui do Brasil, estão no poder. Imagine que a esquerda trabalha nessa vida sindical há 100 anos no Brasil.
2012, depois da redemocratização, ela já está em tudo que é conselho, ela está em tudo que é prefeitura, ela tem uma relação especial com o funcionalismo público, ela leva vantagem, mesmo que ela não seja numericamente majoritária, mas ela acaba se expressando como uma força majoritária em função da influência dela no sistema educacional, na mídia. Aquela mídia burguesa que o PT falava já tá sequestrada. Eles continuam com o mesmo discurso de mídia burguesa. Existe um componente cultural que não é só a censura, é a autocensura. De tal maneira essas forças já se identificam com o governo que as questões econômicas pesam, né? Porque muitas vezes são grupos e pessoas que se beneficiam de favores governamentais, mas há um aspecto ideológico da coisa também que pesa, porque a Globo, por exemplo, que dava suporte aos governos militares e suporte ao governo Fernando Henrique, embora do ponto de vista econômico ela não favorecesse essas visões da esquerda, toda essa agenda cultural da esquerda ela já promovia de uma certa maneira. Agora o que ela fez foi acentuar esse processo. Inclusive muita gente que era desafeto do sistema era postos de influência significativa na Globo, como editores, como autores, né? Gente no meio artístico. E agora no campo artístico, que não é propriamente o nosso assunto, mas tem a ver, porque se está gastando nos últimos 2 anos, se está fazendo renúncia fiscal, que é exatamente o que é a lei do Rouanet, né? É uma renúncia fiscal. É dinheiro que os empresários colocam nas atividades culturais que eles deduzem dos seus impostos. Se colocou, antes desse período, 14 bilhões aqui, nesse período aqui, já 16 milhões. Sendo que, no governo Bolsonaro, o Frias e aquela equipe dele, aquela equipe tinha virtude de defeitos. No histórico dela lá é que ela escancarou as contas, as relações, e nós ficamos sabendo o que acontece. Houve grupos que pegaram dinheiro para fazer um museu de som e não fizeram nada. Há uma cooptação da mídia e do meio artístico, então tudo está mais suave agora. Então isso faz parte desse contexto, que já é um contexto de consolidação. Muitos parlamentares, principalmente da oposição, dizem que é um consórcio para governar o Brasil, formado pelo presidente Luiz Inácio, o Poder Judiciário, a mídia. Questão do consórcio. A questão do consórcio, o que é que acontece? A maior parte das forças midiáticas tem compromisso financeiro com o poder público, ou seja, depende do governo. Então ela está associada, ela se identifica com o governo, que é um governo. O governo Bolsonaro gastou com a Globo 10% do que gastou o governo Dilma. Então ela não tem o que discutir, ela quer um governo que gaste mais com ela, que precise mais dela e tal. Aí o que é que acontece? Outros setores que não são muito ligados à esquerda, mas vendo que o STF está, digamos assim, puxando a sardinha para a brasa do governo e que o consórcio está também, o que é que eles dizem? Olha, eu não quero ser herói. Dá uma cobertura mais ou menos. Dá alguma abertura para a oposição, mas nada que represente. Porque se ela representar um questionamento, de repente ela vai ter contra si a grande emissora e os órgãos do Poder Judiciário. Aí ninguém, entendeu? Aí fica difícil. Porque é o sujeito diz, olha, eu não quero ser covarde, mas herói também eu não sou. Entendeu? Aí isso também está depreciando, né? Alguns veículos, especialmente a Globo. Essa jornalista Daniela Lima mentiu descaradamente, teve que pedir desculpas. Ela está se sentindo à vontade. Ela está se sentindo à vontade, porque tem um ditado popular que não é só do Nordeste, mas no Nordeste é muito forte. Muito forte. Quer dizer, o povo aumenta, mas não inventa. Quer dizer, tem um negócio aí, o Erivan fez uma coisa, o povo vai de nós, o Erivan fez duas, né? Mas agora o povo está dizendo que o Erivan fez sem ele ter feito nada. Está por aí, porque ela está se sentindo à vontade. Esses setores estão se sentindo à vontade, porque se der um problema amanhã eu digo uma coisa, mas que não é tão grave. Não é um pedido formal de desculpa, em que você chega, peço desculpa porque deu informação errada. Ela se diz depois, a informação não estava precisa, não sei o quê, mas não fez meia-culpa. Foi como se fosse um acidente, né, de percurso, que pode acontecer. Você dá uma informação errada sem ser com um propósito ruim. Mas a gente sabe que lá não é o caso. Se aparecer uma notícia contra o clã Bolsonaro ou a favor da direita, ela vai se posicionar independentemente, checável de qualquer coisa, porque se der certo depois não vai dar muito problema. Ou seja, já estão se sentindo no domínio da situação. Esse descrédito em relação à grande mídia, ele tende a se aprofundar, né, doutor Átila? Porque ontem, por exemplo, o presidente Luiz Inácio, que sempre diz coisas que depois não se confirmam, teve aí o pico dele, o topo foram de 40
nas redes sociais, foram de 46 mil visualizações. O presidente Bolsonaro, nessa super live aí, eu estava vendo há pouco, já passou de 5 milhões de visualizações. A relação do Lula com essas forças todas é uma relação pragmática. Ninguém vai exigir que o Lula diga a verdade, até mesmo porque há aquela situação que quando o sujeito mente muito, ele mesmo não sabe se ele está dizendo a verdade ou não, entendeu? É igual um amigo do meu pai, que era gerente do interior, eu fui visitar, ele disse, papai, mas tu me disseste 10 minutos que você estava no outro canto fazendo outra coisa. Eu disse, rapaz, não é culpa minha, porque eu estou mentindo tanto que eu não sei mais qual é a verdade. Entendeu? O Lula, nesse ponto aí, ninguém vai ser radical com o Lula. Temos que ser condescendentes. Por quê? Porque ninguém está esperando que ele diga a verdade, nem mesmo o PT, né? Nem mesmo o PT espera. Então não dá nem para exigir isso dele, porque seria um esforço hercúleo. Até quando é que o judiciário vai continuar passando pano para a esquerda, todas as mentiras, todas as incorreções da esquerda, punindo a direita sem, inclusive, base legal? Até haver força social ou externa, interna ou externa, que impeça isso. Eles não vão naturalmente parar com isso, não. Eles estão consolidando a situação. Se houver algum racha entre eles, que eu chamo geralmente esse eixo globalista e esse eixo chavista, esse eixo mais esquerdista, tradicional, enquanto eles estiverem juntos, eles vão, de algum modo, se ajudar. Quando eles se dividirem, ou então desagradarem de forma radical forças que têm a disposição de enfrentar, aí eles vão parar. Mas não vai ser por uma decisão própria, vai ser por algum tipo de força ou por uma confusão interna, nós não sabemos, ou externa, ou interferência externa. Claro, a direita poderia se organizar e criar uma situação de checkmate, mas ela está distante disso, na minha opinião.